Bem-vindo a todos, esse é mais um episódio do 10 Minutos de Tecnologia, nossa temporada de comercialização de grãos online, né? É um assunto que a gente vai debater em diversos episódios, com diversos subtemas super interessantes. E hoje a gente tem uma convidada bastante especial, ela é engenheira agrônoma e hoje ela está responsável na Embrapa pelo desenvolvimento, né, de sementes de arroz e feijão. E a Luciene Camarano, né? E seja muito bem-vinda. Estamos, então, eu, Thaís Albuquerque, que vocês já conhecem, sou engenheira agrônoma também, e o Ronan, que é o nosso sócio fundador do IBAR. Então, hoje vamos bater um papo bastante produtivo sobre feijão especificamente, né? E vários assuntos que decorrem sobre ele, a rastreabilidade e a comercialização de grãos. Obrigada, Thaís. Obrigada, Ronan. Eu fico muito agradecida pelo convite, né? Já conversei com o meu pessoal lá da Embrapa, também a Embrapa agradece também por ter sido lembrada, né? E estamos aí à disposição, vamos conversar. Bom, pessoal, é um prazer ter vocês aí, espero que seja mais uma vez um bate-papo aí, rico de informação, e obrigado aí a Luciene pela participação, por aceitar nosso convite, obrigado a Embrapa. Bom, obrigada, então. A gente vai começar o nosso bate-papo. Então, Ronan, se você quiser começar a introduzir as perguntas. Então, eu pensei em a gente falar um pouco sobre feijão transgênico e rastreabilidade, né? Eu andei lendo algumas informações, algumas matérias sobre melhoramento genético, né, no feijão, e até li uma matéria, uma matéria no Instituto Brasileiro do Feijão, que fala sobre, a gente percebe que uma resistência do mercado, né, ou uma preocupação do Instituto com relação a isso, a resistência do mercado. E aí fica aquela dúvida, assim, eu queria tentar entender, assim, do ponto de vista de vocês, que estarem, né, investindo, depois a gente vai falar um pouco sobre quais, né, os fatores, os aspectos aí, a importância, né, de se investir nisso, na pesquisa e desenvolvimento, melhoramento do feijão, mas de onde que surge essa resistência maior, o quanto disso é do consumidor, do mercado, da indústria, é do próprio produtor. Eu queria entender um pouco de onde que surge essa resistência, isso é um mito, o que é? Só antes, Luciene, de você começar, se você até puder introduzir, né, porque eu imagino que a maioria entende do assunto que a gente vai falar, mas para o pessoal entender um pouco que variedade que é essa, a que esse feijão, o que ele vem agregar, né? A gente sabe que ele vai tratar um dos principais problemas que o produtor ele enfrenta no campo e que é uma das razões que muitos produtores, inclusive, às vezes param de plantar feijão, né? Então, se você puder só dar um panorama geral para todo mundo. Desses fatores, né, Thaís? Os fatores, né? Sim, a variedade é a BRS FC 401 RMD. Então, assim, a Embrapa adotou uma nomenclatura, né? Porque toda a vida, nossos feijões, eles tinham um nome de alguma coisa, pérola, madrepérola, né? E aí, com o passar dos anos, assim, essa quantidade de nomes, ela foi acabando, né? Lá no Ministério da Agricultura, né? Uma lista enorme de nomes e a Embrapa preferiu partir para essa questão dos códigos. Então, tem algumas coisas que diz, né? Quando a gente diz BRS, quer dizer que é uma cultivar que foi desenvolvida pela Embrapa, né? FC de feijão carioca. 401 o 4 é referente ao ciclo. Então, a gente tem, por exemplo, feijão BRS FC 104. Ele é super precoce. Então, o 1 é de super precoce. O 2 é de precoce, o 3 é de semi-precoce e o 4 é de ciclo normal, seria um ciclo de 90 dias acima. Né? Então, 4 é um feijão de ciclo normal e o 01 é o primeiro feijão lançado após a adoção dessa nova nomenclatura. Bom, esse feijão ele foi desenvolvido, né, um trabalho maravilhoso, né, de mais de 30 anos, de dois grandes pesquisadores, dois grandes cientistas da Embrapa, que é o doutor Josias Faria e o doutor Aragão, lá do Senargem. Então, assim, esse trabalho é a única empresa pública do mundo a desenvolver um produto transgênico, é a Embrapa Arroz e Feijão. E esse feijão foi desenvolvido dessa forma, por quê? Porque o mosaico dourado do feijoeiro, né? Ele é um vírus, ele é transmitido pela mosca branca,
né? E esse vírus, ele inviabilizou os plantios em muitas áreas. O que acontecia? Por exemplo, na década de 70, nós tínhamos pouca soja no campo, né? Então os produtores plantavam muito feijão da seca, que é aquele feijão que a gente chama de safrinha, plantado em janeiro, fevereiro. O pessoal antigamente dizia assim que feijão precisava de 3 chuvas, né? Uma para nascer, uma para florar e uma para encher grão. Então, era o feijão da seca. Esse feijão da seca, ele era da tradição dos agricultores brasileiros. Então, todos os pequenos agricultores brasileiros, eles plantavam aquele feijãozinho ali da seca. Com o advento da soja, né, e do algodão e tudo mais, a mosca branca, né, ela é um inseto que ela é hospedeiro dessas culturas, né? Então, isso foi inviabilizando, porque a mosca branca no feijão, ela causa um dano indireto, que é a transmissão desse vírus, que é o vírus do mosaico dourado do feijoeiro, né? E esse vírus é um vírus muito agressivo, né? Então, a princípio, o melhoramento tentou inserir essa resistência pelo genoma da planta através de melhoramento convencional. E aí procurou-se, né, diversas variedades, isso foi feito no mundo inteiro, e não se identificou dentro da espécie essa resistência. Então, procuraram em outros faséolos, né, outras espécies do mesmo gênero, essas resistências em faséolos lunatos, em faséolos acutifólios, também não foi encontrada. Então, quando a Embrapa decidiu fazer por transgenia, e é bom a gente explicar o que é essa transgenia, para desmistificar isso, depois, o vírus é um vírus de RNA, aliás. Né? Então, o que foi feito nessa transgenia? Foi introduzida um pedacinho do RNA, né, na planta do vírus, na planta de feijão. Ou seja, é muito semelhante ao que acontece com uma vacina. Né? Então, por exemplo, quando a mosca chega e faz a picada de prova ali, e ela vai introduzir o vírus, a planta emite o vírus vai entender que aquela planta já está infectada, porque ele vai identificar que existe um pedacinho do vírus lá. Esse sintoma, né? Essa planta, ela é exatamente, a planta transgênica, ela é exatamente igual a uma planta que já está infectada por essa doença no campo. Por exemplo, um feijão convencional. A mosca branca está lá, ela foi lá e picou, né, e transmitiu o vírus. Essa planta que já tem esse sintoma é exatamente igual a uma planta doente com sintoma, ela é exatamente igual a essa planta transgênica sem o sintoma. Então, a gente nem gosta de falar em transgenia, a gente fala em RMD, que é resistência ao mosaico dourado. É diferente, por exemplo, da soja BT, do milho BT, da soja BT, que o inseto, a planta é resistente ao inseto. No caso desse feijão, ele não é resistente ao inseto, ele é resistente a uma virose que é transmitida pelo inseto. Né? Então, por exemplo, esse feijão pode sofrer, no caso de uma infestação muito, muito grande, até um dano direto da mosca branca, porque pela excreção da mosca branca, né, é uma excreção açucarada e desenvolve o fungo da fumagina. Né? Da mesma forma que acontece esse dano direto na soja, acontece também em feijão. Mas no feijão, o mais grave é a virose. Só que a mosca branca não transmite só esse vírus, ela transmite vários vírus. Então, a gente tem hoje o carlavírus, né, que é um outro tipo de vírus, que é transmitido também pela mosca branca. Então, o feijão RSFC 401-RMD, ele é resistente ao mosaico dourado, porém, ele é suscetível ao carlavírus. Né? E tem outros vírus que a gente, às vezes, nem conhece tanto, que o melhoramento nem conhece tanto, entendeu? Deles, que a mosca transmite também. Então, esse cultivar de feijão, ela é apenas uma ferramenta, mais uma ferramenta para o manejo dessa virose nas lavouras. Então, existem várias formas de manejar, né? Ou pelo manejo da própria mosca branca, né? Ou por manejo, a parte legislativa, que é o caso do vazio sanitário, que foi instituído justamente por causa dessa doença. Então, tem uma série de medidas, né, que são adotadas para manejo dessa virose. E essa cultivar é apenas mais uma forma de manejar. O que eu verifico, assim,
isso é uma opinião minha, não é opinião da Embrapa, quero deixar claro, é que o medo não é de produtores, o medo não é da indústria, o medo não é do consumidor final. O medo é que haja um excesso da oferta de feijão carioca. Uma coisa que é importante deixar claro, vou deixar bem claro, que a Embrapa tem diversas cultivares de feijão, mais de 30. Apenas uma cultivar tem essa transgenia, que é a resistência ao mosaico dourado. E ela foi introduzida apenas na cultivar de grão carioca. Então, os feijões cariocas, eles são consumidos internamente. Não sei se vocês sabem, o feijão carioca, ele só é consumido no Brasil. Então, os outros países que consomem feijões fazelos, consomem feijões tipo especial, feijões pretos, tem uma série de outros tipos, feijões brancos, né? Então, os outros países, eles não consomem feijão carioca. O feijão carioca é um feijão que é preferido aqui internamente no país. Então, seria um feijão para consumo interno. Externamente, né, realmente existe uma resistência bastante grande à transgenia, né, principalmente na França, na Europa, né, e em alguns países que realmente eles têm esse preceito, né, de não utilizar transgenia. Até porque a forma como essa transgenia foi desenvolvida e foi divulgada no Brasil, o feijão da Embrapa, ele visa redução do número de pulverizações com produtos químicos para controle da mosca branca. Então, por exemplo, numa época de alta infestação de mosca branca, o produtor pode fazer 6, 7, 8 aplicações para controlar essa praga e com insucesso, né? E aí a virose causaria perda de até 100% na lavoura dele. Com essa transgenia, ele passaria a fazer 1 ou 2 pulverizações. Então, ele deveria ser um feijão agraciado com o título do feijão que é menos pulverizado por inseticida. Porque essa praga, mosca branca, ela é uma praga, né, vocês que trabalham com soja, com milho, né, que a mosca branca nem atacava milho, passou a se hospedar também em milho. Então, a gente sabe que é uma praga agressiva. Então, a Embrapa tinha como preceito esse tipo de filosofia de redução na utilização de inseticidas, né, e de viabilizar aquelas regiões que deixaram de produzir feijão por causa da virose, do mosaico dourado, né, e que pudessem, principalmente pequenos produtores, né, possam voltar a plantar feijão naquelas regiões e épocas, né, porque tem a terceira época, que é a época tradicional, né, do que o pequeno agricultor plantava feijão, e muitas dessas pessoas deixaram de plantar. Então, a ideia da Embrapa era essa. E aí, Luciane, não sei se o Rona quer acrescentar algo, mas acho que a gente podia até entrar no assunto. Então, uma vez que a gente está... você explicou perfeitamente, né, os motivos e como funciona. Até é bom para até quem é consumidor poder entender isso, né? Porque existe esse tabu da transgenia versus o consumo do alimento transgênico, né? Mas para a gente entender o que estaria envolvido, o que a gente necessitaria de controle para o produtor ele se adequar a uma produção de um feijão transgênico. A gente possivelmente vai ter mudança de forma de apresentar isso ao mercado, né, para atender uma legislação, algo nesse sentido. Bom, falando de rastreabilidade primeiro, antes de entrar nisso aí, a rastreabilidade ela chegou no momento, assim, acho que no ápice da necessidade, não só pelo advento do feijão transgênico, mas também pelo advento da questão da presença de resíduos de agrotóxicos nos grãos. Então, existem empresas que desenvolvem kits de detecção de presença de glifosato, né, nos grãos. E isso pode ser feito, né, antes que esse feijão seja descarregado na indústria. Então, a rastreabilidade ela veio nesse momento para essa parte, né, de não deixar resíduos nos grãos e também porque o feijão RMD ele precisaria haver a questão da separação, da segregação dele dentro da indústria, né? Então, precisaríamos
Na parte do produtor, não tem muita dificuldade nisso, sabe? Porque a gente orientou muito a questão do isolamento, né? Que pode ser feito um isolamento por dias, diferença de dias de plantio entre uma cultivar e outra, e pode ser feito também um distanciamento. Eu não sei se vocês sabem, o feijão é uma espécie autógama, ou seja, ele é de autofecundação. E ele tem um fenômeno chamado cleistogamia, que é quando a flor se abre, o feijão já foi fecundado. Então, a chance desse feijão contaminar uma lavoura por fluxo gênico, por cruzamentos naturais, é muito, muito baixa. Esses estudos foram feitos pelo Dr. Josias, então isso é muito improvável. Bom, a parte de limpeza de máquinas, né, a descarga em big bags, armazenamento, tudo seguiria como se fosse uma cultivar, uma mudança de cultivar normal, né? Porque quando a gente vai mudar a cultivar, é feita toda uma limpeza, né? Limpeza de todas as estruturas, né? De máquinas e tudo, né? Então, seguiria normalmente. O que deveria ser feito, que eu acho que na fase do produtor, é essa identificação, né? E essa observação em nota fiscal. Né? Na nota fiscal tem que vir uma observação dizendo esse feijão é RMD. Ele é um feijão carioca, RMD. Hoje, as notas fiscais pelo Brasil afora, o que o produtor tem que declarar é que se é feijão carioca. Então, por exemplo, as secretarias de fazenda emitem lá tantos toneladas de feijão carioca. Então, embaixo tem que vir uma observação. Feijão carioca RMD. Ou seja, quando ele chegar na indústria, ele tem que sofrer o processo de segregação. Algumas indústrias, as boas e grandes indústrias, essas indústrias mais modernas, elas já têm isso naturalmente na sua estrutura. Elas já foram pensadas para essa segregação, porque isso permite a rastreabilidade dentro da indústria. Caso algum lote dê problema, ou tenha um resíduo de agrotóxico, ou seja, alguém tenha alguma alergia, você consegue rastrear até o caminhão, né? Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu visitei a Feijão Barão, né, ao Nutri Alimento, e lá eles já têm essa segregação. Então, por exemplo, são pequenos silos, os silos são menores e são mais numerosos, e são existe uma quantidade grande de linhas, né, de processamento. Então, coloca, por exemplo, aquele feijão do primeiro caminhão, ele é totalmente processado até o final. Aí depois que se processa todo aquele primeiro silo, é que passa para o outro silo, para o outro e para o outro. Então, assim, a indústria faz uma rastreabilidade própria e dentro da sua estrutura, né? O que precisa é uma estrutura de rastreabilidade, que a gente pensou em desenvolver softwares justamente para transporte, até chegar no varejo e a permanência desse feijão lá no varejo, né? O que a indústria tem que fazer é simplesmente rotular, é simplesmente colocar a embalagem, o Tzinho do transgênico. Eu acredito que o consumidor final não tem resistência a esse feijão, por essa opinião pessoal minha, que eu vejo na gôndola, lá do lado do feijão, né? Então, a gente tem milho pipoca, milho canjica, a gente tem o cuscuz, a gente tem o óleo de soja, e todos esses produtos têm o Tzinho de transgênico, né? Eu digo que essa resistência do consumidor final é muito baixa a esses produtos. Os produtores não têm, os produtores de semente também não tiveram. Esse temor, né, um excesso de feijão carioca no mercado, preço despencar. Isso pode acontecer sim, a gente tem que ser realista, pode acontecer num determinado momento. O mercado na safra seguinte já corrige, né, de imediato. Se houver um excesso, o preço cai, o pessoal diminui as áreas e isso se corrige. É uma coisa comum, normal do mercado. Já acontece, né? E essa eventual queda que pode, né, acontecer, ela não significa necessariamente, né, uma queda de margem para a cadeia produtiva, porque, igual você colocou, é um produto que vai consumir menos aplicação, né, menos químico, então o custo de produção dele deve ficar um custo menor, porque cada aplicação não é só o produto que vai, né, tem mão de obra, tem tudo envolvido. Diesel também. Isso. Então diminui bastante o custo. Então, não significa que diminuindo o preço vai ferir, né, margem nesse sentido. Qual que é o papel da Embrapa nesse trabalho, né, de disseminação, né, de fazer com que essa consciência
tanto do produtor quanto da indústria, ela seja mais clara, essa comunicação seja mais assertiva. Que tal o alcance da Embrapa e o que, por exemplo, empresas como a nossa, né, que nós poderíamos fazer para apoiar nessa conscientização, nesse trabalho? Bom, esse evento aqui, né, que nós estamos fazendo agora é uma das coisas que vocês podem e estão fazendo, né? A Embrapa, ela tem feito, assim, essa divulgação, ela tem feito esse papel com essa variedade, mais uma ferramenta. Suponha que você está numa região onde a pressão dessa doença é muito grande e que você está inviabilizado de produzir feijão por causa de mosca branca e virose, vírus do mosaico dourado. Você é um produtor de feijão, você quer plantar, o preço está bom e eu quero plantar. Então, a Embrapa disponibilizou mais uma variedade para essas situações. Então, eu vejo assim, a Embrapa tem tentado, tem feito, né? Nós temos uma pessoa dentro da Embrapa que é a pessoa oficialmente designada para tratar desse assunto, que é o Dr. Alcido Vander. Ele era o chefe na gestão anterior, né? E agora ele assessora a chefia na Câmara Setorial do Feijão, em vários fóruns de discussão. Então, ele é a pessoa que mais apta, né, para falar sobre isso. Talvez uma hora vocês possam trazê-lo aqui, ou possam trazer o chefe nosso de pesquisa, que é o Dr. Tiago Souza. O Dr. Tiago Souza também ele está desenvolvendo o feijão RMD de segunda geração, que é aquele feijão que será resistente ao mosaico dourado e ao carlavírus. Eu quero dar esse exemplo. Por exemplo, o carlavírus a resistência ao carlavírus não foi introduzida por transgenia. Por quê? Porque existe na espécie e pode ser feito por melhoramento convencional. Então, tudo aquilo que pode ser feito por melhoramento convencional está sendo feito, né? O que não pôde ser feito, né, foi o mosaico dourado, porque essa resistência simplesmente não existe na espécie, e nem em espécies avis. Então, assim, isso é ciência, né? Isso é avanço da ciência, isso é avanço tecnológico para o nosso país. A Embrapa, ela gastou bilhões, né, para desenvolver esse feijão durante esses 30 anos. Né? Então, é uma inovação, assim, muito, muito grande, né? Uma tecnologia, assim, que a gente não pode simplesmente desprezar, dizer, não, o mercado não quer, né? O nosso povo é muito carente, o feijão comum, ele é base, né, é a fonte de proteína de grande parte da nossa população, principalmente a população mais carente, né? E, então, é fonte de ferro, é fonte de zinco, né? Proteína para as nossas crianças, para os nossos idosos. Então, eu acho que é muito simples, muito simplista dizer, não, o mercado não quer. Eu não tenho essa opinião assim, pessoal, assim, eu imito a minha opinião pessoal, porque para falar desse assunto oficialmente, tem essa pessoa designada para isso, né? Então, eu prefiro emitir minha opinião pessoal. Bom, eu acho que a gente já está chegando nas nossas considerações finais, né? Então, eu já queria começar agradecendo mais uma vez a sua presença e aí deixar em aberto se o Rona quiser colocar alguma coisa e se você só puder discorrer brevemente sobre a inserção dessa variedade no mercado, como que está esse cronograma. Ele já foi lançado, foi no início de 2019. Esse feijão foi produzido, as sementes foram produzidas por produtores de sementes licenciados da Embrapa para isso, né? Ele foi monitorado, foi feito todo um acompanhamento e monitoramento da nossa parte. Eu sei que existem produtores que estão aguardando, produziram feijão, esse feijão está armazenado, e ele está aguardando encontrar uma indústria que esteja disposta a rotular o feijão para que ele entre realmente no mercado. Na minha opinião pessoal, eu já falei isso para algumas indústrias e para alguns produtores de sementes que têm indústrias também, eu acredito que esse feijão deve ser colocado no mercado todo de uma única vez. Assim, todas as empacotadoras podem criar uma terceira marca, uma outra marca. Essas indústrias podem trabalhar o marketing desse material, que é um material muito menos pulverizado, com relação ao uso de inseticidas, principalmente. Então, a rastreabilidade poderia provar isso por A mais B, que esse feijão foi menos pulverizado, né? Então, desenvolvendo, da mesma forma que é feito para a soja, né? Os QR Codes que acompanhariam esse produto do momento que ele fosse colhido até
hora que ele estivesse lá na gôndola. Então, com o leitor de QR Code, você teria todo o histórico desse feijão, né? E aí ele fica provado por A mais B que, enquanto um feijão convencional sofreu lá 5 pulverizações para inseticida, esse levou 1 ou 2 pulverizações. Então, o marketing poderia explorar isso muito bem, né? E podia, inclusive, fazer com que esse feijão, ao invés de ter algum tipo de deságio, ele teria, talvez, um acréscimo. E todos esses esclarecimentos, a Embrapa tem feito em diversos momentos, mas o mais importante da rastreabilidade não é a questão da transgenia, porque esse é mais uma cultivar do mercado, né? E além da Embrapa, existem outros obtentores de feijões no Brasil, né? Nós temos o Iapar, o IAC, Agronorte, né? Terra Alta Sementes, tem o Dama. O mais importante da rastreabilidade é você monitorar questão de resíduos de agrotóxicos nos grãos. Isso é muito mais importante para o consumidor final. E quanto menos agrotóxico tiver, melhor vai ser para o consumidor. Então, é exatamente isso que a gente busca com esse episódio, como você falou, disseminar informação correta, de relevância para o público e para os interessados, consumidores, né, para a gente desmistificar qualquer questão que esteja relacionada a isso. Outra coisa que eu gostaria de contar para vocês é que a Embrapa desenvolveu, eu acho que já te falei isso, o caderno de campo da produção integrada de feijão, né? Ele se encontra num aplicativo que tem em todas as lojas, você pode baixar gratuitamente. O aplicativo chama-se Doutor Feijão, e lá existe um caderno de campo. Esse caderno de campo, ele faz toda essa rastreabilidade do feijão da porteira para dentro. E esse caderno já está pronto, ele pode ser utilizado pelos produtores que queiram fazer gestão da sua lavoura, pode ser usado para milho, para soja, né? E lá dentro tem o caderno de campo oficial, que ele foi instituído, né, em normativa do Ministério da Agricultura. Então, ele pode ser utilizado, ele fará toda a rastreabilidade digital, né, desse feijão dentro do sistema produtivo. Luciane, não sei nem o quanto te agradecer, quanto fico contente de ouvir você trazer para a gente essa percepção, Então, eu tenho certeza que um ambiente mais transparente, um ambiente com mais segurança, mais profissionalizado, e aí desde a gestão lá do cultivo, do manejo, do controle, a conscientização dos produtores com relação a isso, até a chegada disso e o controle disso na indústria, vai estimular mais produtores a voltar para trabalhar com feijão, aumentar a área, a indústria vai ampliar a planta produtiva, tem muita tecnologia, a tecnologia pode contribuir muito, né? O nosso papel é nessa parte, né? No meio, na tecnologia, nós temos iniciativas de classificação de feijão com inteligência artificial, né? Nós já temos iniciativa disso em curso, para poder criar solução que seja democrática, de oferecer hoje de maneira digital algo muito melhor, muito mais seguro para a indústria do que isso que o mercado apresenta hoje, né? E eu acho que assim, a união de players sérios, indústrias sérias, produtores sérios, cooperativas e empresas de tecnologia que consigam oferecer esse pavimento para que isso aconteça sem outros interesses, né? Eu tenho certeza que a gente dá um salto na profissionalização e na digitalização dos negócios de grãos. E espero que seja pelo feijão, que eu acho que é o que mais merece atenção hoje. Com certeza. Então, eu fico muito feliz de saber que tem iniciativas como a de vocês, né? Parabéns, viu, gente? Obrigada, viu, Luciane? E obrigada mais uma vez por ter topado participar dessa conversa. E eu espero que seja a primeira de muitas. Sim, estou à disposição, me coloco à disposição. Muito obrigado aí mais uma vez. Obrigado, querida. Até mais. Por nada, obrigado a vocês. Até mais. Obrigada.